pais, Provérbios 22:6. Como se livrar de maus hábitos? Creio que todos nós temos pelo menos nós temos vários, né? Hábito que a gente não gosta. E é difícil se livrar de um hábito. Então, eu vou tentar ajudar aqui vocês da mesma forma que eu fui ajudado com esse estudo aqui. Provérbios 22:6. Eu quero começar aqui com uma tradução particular. Treine a criança de acordo com a sua maneira, a sua direção, o seu hábito, o seu caminho, o seu modo, o seu propósito ou o seu objetivo de vida. E ainda quando envelhecer, não se desviará demais para fora da origem. Então, o que eu fiz? Eu peguei lá as palavras no hebraico lá e fiz a minha tradução. Agora, na NVI, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Agora na ACF, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse versículo ele é muito usado para pais ensinarem seus filhos a andarem no Evangelho. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Li novamente na tradução ACF. Então, muitos pais cristãos dizem que se instruir o filho no Evangelho, esse filho nunca se desviará do Evangelho. Mas isso não pode ser, porque há muitos filhos que foram instruídos no Evangelho e hoje estão longe de Deus. Ah, não, mas que não foi instruído certo, que não foi feito assim, assado, né? Não. Há muitos pais que instruíram seus filhos no Evangelho de forma correta. Né? E eles escolheram não ficar no Evangelho. Não, mas esse versículo quer dizer que eles vão sempre lembrar, pelo menos. Eles vão se desviar, mas vão lembrar do Evangelho. Correto. Isso é correto. É o que mais ou menos o original do hebraico está falando. Mas no original hebraico não está falando do Evangelho específico. É nós que colocamos isso. Lá no original, ele diz mais ou menos assim: treine a criança de acordo com a sua maneira. Então, o pai vai treinar a criança de acordo com a sua maneira. Ele vai dirigir a criança da maneira que ele acha que tem que ser dirigida, do seu modo, ou um propósito. Não tem aqueles pais que já o filho pequenininho, eles têm um propósito para o filho quando crescer, então eles colocam na natação pequenininho, ou colocam no futebol pequenininho, não tem? Para ser um craque, ganhar muito dinheiro, jogar lá no time aí que está em alta aí lá na Europa. O PSG, né, ganhou? Não, o PSG ganhou. Então assim, vou então já treinar. E por que o Salomão escreveu isso, né? Como um judeu, um dos propósitos do judeu era que os judeuzinhos, eles crescessem arraigados com a cultura judaica e a palavra de Deus, o Antigo Testamento, a Torá. Eles até decoravam. Então, os pais, eles deveriam criar os seus filhos de tal forma, de acordo com o objetivo que ele tinha para o seu filho. E ainda quando envelhecer, não se desviará. Na verdade, no original é bem assim que eu vou falar aqui, ó. Não se desviará demais para fora da origem. Por quê? Porque mesmo que eu ensine meu filho o Evangelho, não é errado, né, a gente pegar esse versículo e trazer para o Evangelho do Novo Testamento, se ele se desviar, ele vai sempre lembrar. Mas esse se desviar demais para fora da origem, é que ele não vai sair tão longe com relação aos propósitos que os pais colocaram para o seu filho. Esse é o significado desse versículo. Então, pai, se você ensinou o seu filho no Evangelho e ele se desviou, e você ensinou de forma correta, não fique se ocupando com isso. Tá?
O versículo não quer dizer, não quer colocar a culpa sobre você. Tá bom? Mas a gente pode também temporalizar, trazer ele para o Novo Testamento com relação ao Evangelho, sem problema nenhum. E eu mesmo, eu tenho muitas coisas dos meus pais, muitas coisas do meu pai e da minha mãe. Eu já estou com 51 anos. E eu trago coisas deles ainda. Algumas boas, outras não. Mas eu trago. Que eles me ensinaram. Que eles incutiram em mim como um hábito, como algo a se fazer. Né? E que eu lembro deles. Em determinadas situações eu lembro deles. E como eles me ensinaram. Uma das coisas que me ensinaram é trabalhar, sempre trabalhar muito. Então, a vida, até porque a vida de alguém pode ser com Cristo ao invés de ser em Cristo. Pode ser uma vida com Cristo por hábito. Pode ser apenas uma nova maneira de viver a vida. Pode ser apenas uma aquisição da cosmovisão de vida cristã, para ser uma vida em Cristo, e não apenas com Cristo. O indivíduo precisa nascer de novo, ter o Espírito Santo vivendo dentro dele. Vocês percebem a diferença de viver com Cristo e em Cristo? Com Cristo eu posso ser apenas um religioso. Há essa possibilidade. Eu aprendo a ser crente. Eu posso adquirir a cosmovisão cristã de se viver a vida. Mas viver em Cristo é só quem nasce de novo, porque tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Ele precisa de uma transformação de dentro para fora. Não é algo superficial. Não é algo, uma maquiagem. Ele precisa ter uma segunda natureza em sua vida. A natureza divina. Quando nós nascemos, todos nós nascemos com a natureza humana. Todos. Quando nós recebemos a Cristo, nós passamos a ter duas naturezas. A humana continua lá. Nós passamos a ter a natureza divina dentro de nós também. E é por isso que muitos crentes novos, eu já ouvi dizer: mas eu não tinha as lutas que eu tenho agora. É claro. Antes só tinha a velha natureza, a natureza humana. Agora você tem duas que brigam, uma compete com a outra. Por isso que tem lutas. Isso é normal. Não esquente com isso, porque é normal. E um dia, como falei antes ali, na glorificação voltaremos a ter apenas uma natureza, só a nova, não mais a velha. É por isso que no milênio, na eternidade, a gente não conseguirá mais pecar, a gente nem será tentado. A gente só terá uma natureza. Agora a gente tem as duas. Então, alguém que vive a vida cristã como um hábito, ou como um modo de vida, sem ter nascido de novo, sem ter sido tornado em uma nova criatura, será apenas um religioso. Será apenas um batista, talvez. Né? Então, Provérbios 22:6 tem tudo a ver com o modo de vida que os pais querem passar a seus filhos: caráter, profissão, casamento, etc. Então, como eu disse, eu tenho 51 anos e ainda vivo de algumas maneiras com que eu fui influenciado e ensinado pelos meus pais. Né? A dignidade do salário, por um trabalho digno, outra coisa de ser honesto nas transações. Meu pai sempre foi assim. Então eu trago até os dias de hoje. Agora, o versículo, Provérbios 22:6, ele fala de treinamento, de treino, para se obter um hábito. É isso que o Provérbios 22:6 fala: eu treino meu filho para que, de uma forma, ele adquira aquele hábito, e ele passe, então, por acaso, daquele hábito, a agir daquela forma que eu queria. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Treino para mudança de hábitos, ou treino para aquisição de novos hábitos. Romanos 12:2, é um texto que eu cito muito, e vou citar novamente: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Na CF, como vai?
E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero experimentar a boa vontade de Deus, eu quero experimentar a agradável vontade de Deus, eu quero experimentar a perfeita vontade de Deus. Como que eu faço isso, pastor? Renove a sua mente. Não se amolde mais aos hábitos do mundo. Não estou falando que todos os hábitos do mundo, eu estou falando dos hábitos pecaminosos do mundo. Tá? Renove essa mente, mude a sua maneira de pensar. Não pense mais da maneira antiga, como o velho homem. Porque só assim eu serei capaz de experimentar e comprovar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, não há nada que o homem possa fazer para ser salvo. Nada. Absolutamente nada. A salvação é uma obra exclusiva e 100% de Cristo. Mas, na santificação, nós precisamos cooperar com o Espírito Santo. Não porque ele precisa da nossa ajuda para alguma coisa. Nós precisamos cooperar porque Deus ordena que seja assim. Deus quer que eu me esforce para a minha santificação. E é exatamente sobre isso que eu estou falando, os atos. Então, a salvação da condenação eterna não exige nem esforço ou nenhuma obra da nossa parte. Ela nos é concedida apenas pelo esforço e obra de Jesus. Mas as mudanças em nossas vidas requerem esforço nosso. Mudança de hábitos requer esforços de nossa parte. Deus nos dá as condições necessárias para que possamos mudar, mas o esforço deve partir de nós. Então eu lembro, logo na minha conversão, alguns poucos hábitos Deus fez um milagre, eu não tinha mais vontade de fazer. E eu pensei, nossa, então Deus vai tirar tudo o resto. Ele não tirou. E eu ia para Deus, o Senhor tirou aqueles e não esses, por quê? Ele nunca falou por quê para mim, mas eu entendi pela palavra de Deus. Um dia eu entendi, consegui entender que eu precisava me esforçar por aqueles que Ele não tirou, lutar por aqueles que Ele não tirou. E eu luto até hoje. E creio que vou lutar até o final da minha vida. Muitos crentes oram a Deus pedindo para que os livre de algum hábito ou vício. Então eles esperam o milagre acontecer, sem mexer uma agulha no lugar. É como alguém que pede a Deus para lhe sustentar sem vontade de trabalhar e estudar. Senhor Deus, me ajuda no meu sustento, né? A pessoa não gosta de estudar, não gosta de trabalhar. E foi o que Deus falou para Adão. O teu trabalho agora vai ficar mais difícil depois do pecado, né? Existe uma frase em inglês que eu gosto muito, no pain no gain. Em português ficaria sem dor, sem ganho. E a nossa tendência é querer ganhar tudo sem dor. E o nosso próprio Senhor Jesus Cristo nos deu exemplo. Ele passou por dor para depois obter o ganho. Lucas 22:42 diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Será que eu tenho coragem de chegar para Deus e dizer: Senhor Deus, afasta de mim esse cálice e faça a minha vontade, porque a tua está muito difícil. Isaías 53:11. Logo depois do sofrimento, falando do futuro, uma profecia, logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho da sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará muitos, e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Depois do seu sofrimento, somente depois de toda a sua tortura, ele vai contemplar o resultado da sua obra. Você e eu, aqui hoje, salvos. Esse é o resultado do sofrimento de Cristo. E nós querendo tudo de mãos beijadas. Então o versículo de Romanos 12:2 nos ensina a não nos conformarmos aos padrões desse mundo, isto é, aos padrões pecaminosos desse mundo.
Eu posso ter padrões desse mundo que não sejam pecaminosos, não tem problema, mas como fazer isso? Como não me amoldar, como mudar hábitos ruins que eu tenho, maus que eu tenho, nocivos que eu tenho para a minha vida, que me atrapalham. E tem pessoas que têm alguns tipos de hábitos, até tiques e até vícios que atrapalham no seu relacionamento social, atrapalham no seu trabalho, numa entrevista de emprego. Nós precisamos, isso precisa ser mudado. Como fazer isso? Através de uma troca. Ou seja, a minha mente ou o meu entendimento precisa ser transformado e renovado. E eu faço isso mudando de padrões. Isso é incrível porque a Bíblia já fala daquilo que a ciência está desvendando aos poucos através da neurociência. O que é a neurociência? É um campo de estudo essencial que investiga o sistema nervoso e suas inúmeras implicações em nossa vida cotidiana. Os neurocientistas têm o desafio de compreender como o cérebro é capaz de coordenar funções complexas, desde movimentos simples até emoções profundas, atuando em conjunto com outras áreas como biologia, psicologia e linguística. E eu coloquei entre parênteses aqui, eles esqueceram, é claro, como sempre, né, os cientistas esquecem teologia também, né? Então, o neurocientista, tem um arquivo que eu deixei na área de trabalho aí, não preciso colocar agora, mas pode abrir aí, mais tarde, vou pedir. Jordan Grafman, ele incentiva a pesquisa sobre os efeitos das crenças religiosas no comportamento humano. E é muito interessante o que ele escreveu, então ouça o que ele escreveu. Não acreditar em Deus também é uma crença. Que crença é não acreditar em Deus? Uma vez que você foi exposto à ideia de Deus ou religião, adivinhe onde está isso? No seu cérebro. Até mesmo ateus têm uma representação de Deus em seus cérebros. Não podem escapar dele. Por causa disso, isso pode soar radical, mas eu digo, Deus existe. Tenha confiança de que Deus existe no cérebro. Agora, eu não sei sobre a fé de Jordan, mas eu sei que os cientistas gerais e contemporâneos têm feito uma tentativa enorme de tornar a ciência um Deus. Pode ser que ele esteja fazendo isso aqui, porque ele disse que Deus existe. É um cientista falando Deus existe no seu cérebro. Então, parece que ele está puxando para esse lado, querendo dizer que a ciência é um Deus, é o Deus. Interessante o que ele escreveu, né? Mas no final ali parece, não tenho certeza do que ele quis dizer, que ele está confinando Deus no interior do cérebro humano. Por causa daquela frase que ele diz ali, Deus existe, beleza, ponto final. Se ele parasse no ponto final, tranquilo, eu não ia saber as intenções dele, mas ele escreve, ele é honesto, pelo menos, tenho confiança de que Deus existe no cérebro. Então, ele está confinando Deus no interior do cérebro humano. E se for assim, é algo problemático isso, né? Porque Deus deixa de ser transcendente. Deus deixa de ser metafísico, Deus deixa de ser superior, que ultrapassa os limites físicos, que pode agir e transitar no mundo espiritual e no mundo material, e pode fazer com que o homem pense de si mesmo como um Deus ou um semideus, por pensar que Deus é imanente, inerente, que faz parte de maneira inseparável da essência de um ser, né? Algo que está preso dentro de outro algo. O ser humano é imanente ao mundo material. Ou seja, pensar então que Deus existe porque ele está no cérebro, eu não sei o que ele bem quis dizer com isso, se ele quis dizer que Deus então é imanente, isso pode fazer com que nós, seres humanos, pensemos de nós como semideuses ou deuses pequenos, por pensarmos que Deus ele é imanente, ou seja, que o Senhor Deus está dentro, preso no meu cérebro, dentro do meu cérebro. Então eu sou um semideus.
Não sei se é isso que ele quis dizer, ou se ele quis dizer apenas que o homem tem consciência de Deus. Se ele quis dizer isso, ok, ótimo. Todos têm consciência de Deus, até o ateu, como ele cita dele. Enfim, Deus é transcendente. E Ele habita na vida daqueles que recebem Cristo. Mesmo assim, não somos semideuses, mas servos de Deus. Enfim, continuando. Além dos versículos da Bíblia, eu também vou aproveitar aqui alguns estudos então da neurociência para dar algumas explicações bíblicas. Você tem um ou mais hábitos nocivos que têm atrapalhado a sua vida diária, principalmente a sua vida espiritual? Antes eu citei profissão, relacionamentos sociais e assim por diante, agora eu estou citando a sua vida espiritual. Você deseja se livrar deles, mas tem sido muito difícil. Por mais que você se esforce, você não consegue, mesmo sendo um cristão e tendo todas as promessas da Bíblia. Não consegue se livrar da pornografia, não consegue se livrar de fofocas e mexericos, não consegue se livrar de comer compulsoriamente, etc. Você enxerga uma moça na rua, na propaganda da TV, num filme, na tela do celular, e aquela luz que estava apagada no quarto escuro do seu cérebro é ligada e você passa a enxergar tudo. Cada vez que você se encontra com aquela pessoa que você se identifica, você não consegue resistir e começa a fofocar e mexericar de outras pessoas. Você não está com fome, mas não resiste parar de imaginar as guloseimas. Vocês perceberam aqui, eu vou explicar isso, que tem um ciclo, um loop aqui, de chave, de lembrança, a prática e receber, então, a recompensa. Isso faz parte dos nossos hábitos. Eu vejo aquela moça na rua, é o clique, é a chave para virar. Aí eu faço a rotina, é olhar a pornografia, e aí eu recebo a recompensa. É um loop de vício. Isso que forma nossos hábitos. A Bíblia ensina isso, a Bíblia mostra isso. E depois de pecar, você sente aquele peso. E novamente, pela milésima vez, você vai de joelhos aos pés do Pai e começa a chorar, lamentar e pedir perdão por não ter resistido à tentação. E pede ajuda, mas logo está pecando novamente. E logo está aos pés do Pai novamente, chorando, lamentando, confessando que é fraco, que não vale nada, que não consegue agradar. E que eu só sei decepcionar do Senhor. É um ciclo vicioso, como um loop. E você está pensando em desistir da batalha, porque não consegue ser um bom cristão. E até pensando em se entregar de uma vez por todas aos prazeres pecaminosos desse mundo, porque eu não consigo mesmo, nunca agradar a Deus. Ouça o que escreveu o apóstolo Paulo sobre a sua própria vida, em Romanos 7, 15 a 25. Se você quiser abrir para lá, acho que ele vai colocar ali também, Daniel. Romanos 7, 15 a 25. Eu vou ler na King James atualizado. Romanos 7, 15 a 25. Pois não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente no meu coração. Contudo, não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que eu almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Ele está falando das duas naturezas, tá? Pois no íntimo, versículo 22, no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em todos os meus membros. E o versículo muito conhecido: miserável ser humano que sou, quem me libertará desse corpo de morte? E a esperança
Versículo 25: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. A salvação é uma obra que não depende nada da minha cooperação. Já a nossa santificação, na nossa santificação, Deus exige nossa cooperação. Irmãos, a complexidade do corpo humano é uma das provas da existência de um Deus supremo e perfeito. Vocês concordam comigo? Somente o cérebro humano é suficiente, somente tudo que compõe o cérebro humano é suficiente já para eu crer que existe um Deus perfeito e supremo, Criador. Quando o Senhor Deus criou o ser humano, Ele criou dois órgãos chamados de gânglios basais, que são conjuntos de células nervosas localizados profundamente no cérebro. Também é conhecido como um nó oval de tecido neurológico. Olha lá. Os glândulos basais que ele está falando lá são esses dois nós aqui, ó. Obrigado, Deus. Aqui na vista lateral e na vista frontal. Vocês perceberam em que área do cérebro eles estão? No meio, no mais profundo, lá no último lugar, lá no meio, bem no meio mesmo. Esses órgãos são responsáveis por controlar os movimentos voluntários do corpo. Eles podem aprovar ou rejeitar os sinais de movimento enviados pelo cérebro, filtrando os sinais desnecessários ou incorretos. Ou seja, eles são responsáveis pelas nossas tomadas de decisões quanto ao agir dos membros do nosso corpo, comandando os nossos músculos. Isso não é maravilhoso? Olha como que Deus faz as coisas. Ele criou dois nódulos, dois nós, né? Os gânglios basais. Sabe a bolinha de ping-pong lá que o Henrique joga lá atrás? É a metade do tamanho, cada um é metade do tamanho, mais ou menos a metade do tamanho daquela bolinha. E vocês viram qual é a função deles? O movimento motor. E aonde que Deus colocou eles? Bem no meio. Uma lesão para chegar até lá tem que ser uma baita de uma lesão, né? Não é algo simples. Ele colocou um lugar bem protegido. Deus não é bom? Demais. Também esses órgãos, os gânglios basais, eles são responsáveis não só pelo movimento motor, né? Mas também são responsáveis nos processos das nossas emoções, motivações e hábitos. Também. Eles também afetam a forma como nós aprendemos e como nos sentimos em respostas às coisas que acontecem ao nosso redor. Isso inclui o sentir-se bem, que é a recompensa por algo que fizemos, ou sentir a necessidade de evitar algo. Então, devido a esse envolvimento com os processos cerebrais em relação às recompensas, hábitos de motivação, os glândulos basais também desempenham um papel com relação aos vícios. Esses órgãos são reconhecidos como um sistema de recompensa e vício. Ou melhor, a seguinte sequência: a deixa, ou o clique, ou a chave, ou o lembrete, daí o vício, ou o hábito, que é a rotina, e daí vem a recompensa. No caso da pornografia, o lembrete deve ser ver algo sensual, que ativa os glândulos para um hábito vicioso, em que na sua prática haverá recompensa prazerosa. Então, como nos informa aqui Charles Glick,
Os glândulos basais são essenciais para recordar padrões e agir com base neles. Então veja bem, esses carinhas aí, eles, quando a gente tem, quando eu vejo, quando você vê isso aqui, ó, você lembra do quê? São os glândulos basais que nos fazem lembrar disso, é isso que ele está falando. Quando eu vejo esse tipo de banco, eu lembro do quê? Igreja. Né? E isso é muito interessante o que Deus fez. Então vamos lá. Os hábitos, dizem os cientistas, surgem porque o cérebro está o tempo todo procurando maneiras de poupar esforço. Se deixado por conta própria, o cérebro tentará transformar quase qualquer rotina num hábito, pois os hábitos permitem que nossas mentes desacelerem com mais frequência. Um cérebro eficiente, que armazena hábitos para agir de forma automática, nos permite parar de pensar constantemente em comportamentos básicos, tais como andar e escolher o que comer, de modo que podemos dedicar energia mental para coisas novas, como invenções, ou para aprender algo novo na vida. Mas preservar o esforço mental é uma questão complicada, pois se nossos cérebros desligam no momento errado, talvez deixemos de notar algo importante, como um predador escondido nos arbustos, ou um carro em alta velocidade enquanto saímos para a rua. Por isso, nossos glândulos basais desenvolveram um sistema inteligente para determinar quando devem permitir que os hábitos assumam o comando. É algo que acontece sempre que um bloco de comportamento começa ou termina. Foi Deus quem fez tudo isso. Foi o Senhor Deus. Então, Ele fez esses órgãos para que eles armazenem padrões, hábitos, para que o nosso cérebro não fique toda hora trabalhando e a gente ganhe tempo. Então eu olho para aquela bandeja, eu não preciso ficar pensando, isso aqui deve ser um disco voador. Né? Esses bancos aí, deve ser lenha para o inverno agora. Não, banco, igreja, bandeja, ceia do Senhor. E daí o meu cérebro guarda energia para que eu trabalhe em novas invenções. Por isso que ele forma hábitos. Colossenses 3, de 5 a 10 diz assim: sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivies com esses hábitos. Mas agora, olha ele falando de hábitos aqui, no passado. Mas agora, livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. O que ele está falando aqui foi mais ou menos o que aquele cientista falou dos glândulos basais. Eu preciso trocar meus hábitos. Então assim, você já percebeu aqui que uma das maneiras não tem pessoas que roem unha e às vezes chega a sangrar? E tem um clique para que ela faça isso. Existe alguma coisa, por exemplo, ela foi assustada, ou ela viu na televisão algo violento, então ela começa a roer a unha. Então, ela quer mudar esse hábito. O que ela faz? Ela deve não assistir isso na televisão, ela não deve ter aquele primeiro passo, a chave. Vou mudar. Serve para comida, serve para pornografia, para outras coisas. A cada vez, então eu mudo. Cada vez que eu enxergar aquela pessoa, eu tenho que falar mal de outra. Então não, eu vou mudar isso. Cada vez que eu enxergar aquela pessoa, eu vou falar bem da outra. Porque daí eu começo a mudar os hábitos lá no meu cérebro. E o que Paulo está falando aqui em Colossenses é exatamente isso. Olha o que ele diz ali: agora livrai-vos de tudo isso. Ele fala raiva, ódio, um monte de coisa. Mas ele diz aí no versículo 10:
no versículo 9: não mintais uns aos outros, porque você já se despistes do velho homem, com suas atitudes. Eu já tirei a roupa do velho homem. E no versículo 10: eu me revesti do novo homem, agora eu coloquei a roupa do novo homem. Ele está falando dessa troca. Lembra lá no início que eu falei que o segredo é a troca? Então eu vou trocar a maneira agora de agir com as questões. Tá? Eu vou chegar até o próximo PowerPoint, eu já vou terminando aqui. Então, no verso 5, Paulo nos diz que cada um de nós deve fazer morrer o que pertence à natureza terrena. E no verso 7 ele nos diz que nossas práticas da natureza terrena são hábitos. O verso 7 está dizendo, nelas também andaste no passado, quando ainda vivias com esses hábitos. Agora você tem que mudar de hábitos. Eu tenho que mudar os meus hábitos. É uma responsabilidade minha. Eu tenho as ferramentas de Deus, eu tenho a ajuda de Deus. Tenho esperança. Nós vimos esperança hoje. Esperança é uma coisa que ajuda muito. Então, portanto, temos uma luta para mudar nossos hábitos. É uma luta para matarmos os velhos hábitos que nos prejudicam. Segue então que os hábitos são neutros em nossas vidas. Devemos eliminar os hábitos prejudiciais por hábitos que sejam proveitosos para nossas vidas como crentes. Ouça o que Paulo diz lá em Efésios 4, 22 a 25. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a vos despirdes do velho homem, de novo, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser assemelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade. Eu preciso abandonar. Então, aquele hábito nocivo. Pois todos somos membros do mesmo corpo. Então, conforme o verso 25, nós devemos abandonar a mentira e falar a verdade. Mas por que mentimos? Por que há crentes viciados em mentira? Por que há cristãos que mentem quando são colocados contra a parede? Ou quando são confrontados com algo? É por causa da recompensa que terão com a mentira. Então, o clique é o qual para ele? Fui confrontado, fui colocado contra a parede. Então, a rotina, mentira, a recompensa vem com o que acontece com a mentira. Ou seja, pode ser a recompensa de ver alguém de quem não gosta sendo prejudicado quando a sua reputação é manchada. Pode ser pelo prazer de ver alguém que não gosta sendo desprezado. Pode ser porque receberei uma oportunidade que não teria condições de receber pelo esforço próprio, e etc. A recompensa. É a mesma coisa com a pornografia, é a mesma coisa com a comida, é a mesma coisa com a ociosidade, é a mesma coisa com os entorpecentes, com remédios, é a mesma coisa com o sedentarismo, e etc. Então, há 3 soluções para a mudança de hábitos. Mudar os hábitos por conta própria, sem remédio. Por conta própria, fazendo uso de remédios, e acaba se viciando. Ou mudar os hábitos pelo sacrifício radical com a ajuda do Espírito Santo que habita em mim. Conforme Efésios 5,18. E não vos embriagueis com o vinho, que leva à devassidão, mas deixei-vos encher pelo Espírito Santo. Estudos nessa área descobriram o loop do hábito, que nós podemos chamar de elipse do hábito também. Ou seja, há um lembrete que me faz agir automaticamente para uma rotina para poder receber a recompensa. Então vamos ver se eu passo aqui. Eu passei ou você? Tá. Aqui também é mais uma vez metade do cérebro cheio e a outra metade mostrando Ele está estragado, gente? Será? Tudo bem, então passa não. Então, é aquilo ali, irmãos, a deixa, o clique, o lembrete, assim, vai, né? Daí, é o loop do hábito. Vai para a rotina, da rotina vai para a recompensa. E depois tem outra deixa e assim vai. Pode passar? Olha aqui alguns exemplos. A deixa, o que seu vizinho está aqui? Entediado, triste, desanimado. Essa é a deixa, é o clique. Ó, a rotina no caso desse aqui né? E a recompensa tô legalzão agora. Não estou mais triste.
fazer mexerico com alguém, e daí depois que eu falo mal de alguém, eu consigo ter recompensa, não sei por ali. Pode passar? Outro aqui, ó. Deixa significa um gatilho mental que ativa sua mente para começar algo. Lá os glândulos, fica lá dentro dos gânglios basais. Então, aqui, estou entediado. Aqui é bom. Esse é um hábito bom. Estou entediado na frente do computador, vou correr. Rotina é o que você faz propriamente, os costumes e atividades do seu dia a dia. E a recompensa é um prêmio por ter feito os 2 passos anteriores e a sua ilha de felicidade. Pode passar? Outro aqui. A deixa é o horário. Vocês já ouviram falar de pessoas que tal horário elas têm que fazer aquela coisa lá? Tem pessoas que tal horário tem que comer um chocolate, tem que fazer algo. Então, assim, chegou o horário que ela deixa autorização e expectativa para concurso de interesse. Nesse caso aqui, tá? É bom aqui, ó. Então, anseio por estabilidade financeira. Então, ela vai estudar horas por dia, vídeo aulas, PDFs, exercícios. Daí ela tem a recompensa: conhecimento, investimentos altos, benefícios, status, estabilidade. Outro. Alguém pode ter a deixa. Ela enxerga um tênis de corrida, pronto, eu tenho que correr. Ela veste o tênis, ela anseia por dose de endorfina e ou realização. Depois que ela termina a corrida, recompensa é outro hábito bom. Pode passar lá. Outro hábito bom. Ela enxerga uma boca suja, ou sente sujo na boca, então tem que escovar o dente, a rotina e a recompensa. Olha que maravilha, né? Fui no dentista hoje fazer a limpeza geral dos 6 meses, estou me sentindo leve. Muitos falam assim, saiu tanta sujeira, né? Pode passar. A deixa agora do relógio. Então, colocar o alarme para tocar, com lembrete, prática de exercício físico, a rotina, lá a natação, ir à academia 3 vezes, sei lá, e a recompensa, o bem-estar físico. Outro. Deixa o gatilho. Esse aqui daí eu vou apanhar agora. Dia 15 e tal, deixa o gatilho, a TPM. Rotina. Irritação e descontrole. Recompensa. Eles colocaram gordice aqui, né? O chocolate. Pode passar? Mas eu posso mudar, né? Falta aquilo lá. Não posso mudar, não. Eu vou mudar. Tá, beleza. O gatilho está aqui, então eu vou mudar isso aqui, ó. Vou mudar isso. Dá para mudar também. Pode passar. Vontade de comprar, é o gatilho. Então eu vou para o shopping. E depois eu tenho a sensação de bem-estar que eu comprei um monte, gastei um monte. Vai outra. Gatilho, o sinal ou lembrete de que você deve iniciar um comportamento. A rotina, o comportamento propriamente dito. E a recompensa, o benefício que você obtém ao se comportar daquela forma. Pode passar? E aqui eu fiz um. Para a igreja. O que ela está aqui? Estava fácil aqui. O gatilho. A mulher ou o homem, o jovem, estou desanimado. Estou triste. É o gatilho. O que eu vou fazer? Lembra o primeiro lá? A pessoa vai para as bebidas, vai para uma droga, mas daí aqui, minha rotina. Vou para Cristo, vou para a Bíblia, vou para a igreja. Louvar a Deus, cantar. E a recompensa. Então, estou desanimado, triste, e eu desejo ser útil, eu anseio por alívio, eu desejo obedecer a Deus, eu desejo amar a Deus na prática, eu desejo ser voluntário na obra de Deus. A rotina é aquela lá. E qual é então a recompensa? Alegria com Deus, gratidão a Deus. Tem mais um? Então, irmãos, eu vou continuar próximo estudo, essa parte aqui. Então, espero que tenha ajudado um pouquinho vocês a entenderem aí toda essa questão, entenderem o que o Senhor está falando. Amém?